Olá e bem-vindos a mais uma exploração aqui nos nossos materiais. Hoje a gente vai mergulhar fundo num capítulo, olha, fascinante das escrituras antigas, que é Êxodo 30. A gente está com duas traduções, a Roma e a Nova Almeida atualizada, para ter, assim, texturas diferentes do texto. E a nossa missão é tentar decifrar umas instruções divinas que são, vamos ser sinceras, muito específicas. Extremamente. Tipo receita de perfume, imposto de resgate, regra de higiene, com consequências de vida ou morte. Por que tanto detalhe, né? O que isso tudo diz sobre como um povo antigo via o sagrado? Sabe, é um capítulo que me fascina justamente por isso, porque ele opera em todos os níveis. No momento, você está lendo sobre algo super prático, tipo lavar as mãos, Sim, e logo depois você mergulha num conceito teológico densíssimo, como o resgate da alma. E tudo isso é embalado numa experiência sensorial, com cheiros, óleos, incensos. que hoje pra gente parece meio Esquisito, né? totalmente, mas pra eles era o centro de tudo. Era a forma como eles se conectavam com o sagrado ali no dia a dia. Então, vamos começar pelo primeiro objeto, que já chega com uma opulência, assim, impressionante. O altar do incenso. Uhum. O texto descreve em detalhes, né? Madeira de acácia, mas todo coberto de ouro puro. Pequenininho, quadrado, meio metro de lado, 1 metro de altura, com chifres também de ouro. Um item de luxo. Totalmente. Mas ele ficava dentro do tabernáculo, bem na frente do véu que separava o lugar mais sagrado de todos. Qual a lógica de botar um objeto tão precioso ali quase escondido? Então, essa é a pergunta-chave. E a resposta está na função dele, que era única. Diferente daquele altar de bronze que ficava lá fora para sacrificar os animais. Certo. Esse altar de ouro não era para sangue e fogo. A única finalidade dele era queimar um incenso especial. Um incenso com uma receita específica. Exato. Uma mistura aromática específica. E de forma contínua. O sacerdote tinha que fazer isso 2 vezes por dia. De manhã, quando ele arrumava as lâmpadas, e ao entardecer, quando acendia elas. Então era um cheiro constante que nunca parava. Uma espécie de ambientador divino? É mais que isso. Pensa no simbolismo. A fumaça do incenso, que sobe, era vista como a representação física das orações do povo. Subindo aos céus. Exatamente. A constância do ritual significava que as orações eram perpétuas, dia e noite. E a exclusividade era total. As fontes são muito claras nisso. Nenhum incenso estranho, nenhuma outra oferta podia ali. Entendi. Esse altar tinha um propósito único e sagrado. Mas peraí, tem um detalhe que me pegou. Uma vez por ano, no dia da expiação, o sumo sacerdote tinha que passar sangue nos chifres desse altar. Sim. Até o altar que simbolizava as orações precisava ser purificado com sangue. Isso não é meio contraditório? Parece, né? Mas faz todo sentido na lógica deles. Isso reforça uma ideia central, a da santidade radical de Deus. Tudo, absolutamente tudo que entrava em contato com o serviço divino, por mais sagrado que já fosse, Ainda estava contaminado. exato, contaminado pela imperfeição humana e precisava de expiação. O sangue ali não era uma contradição, era um lembrete anual de que até a oração, a mais pura das intenções, ainda precisava de um mediador para chegar a um Deus santo. Uau! Nossa, essa ideia de santidade é realmente poderosa. Mas isso se aplicava só aos objetos e aos sacerdotes? E às pessoas comuns? Você tocou no ponto. E é isso que nos leva direto para a próxima instrução, que parece assim, à primeira vista, um procedimento administrativo qualquer. O censo. Sim. Moisés recebe a ordem de contar os homens de guerra a partir dos 20 anos. Mas aí vem a virada. Uma virada bem estranha. Cada pessoa contada tinha que pagar um resgate por sua vida. Pagar para ser contado? Geralmente um governo te conta para te cobrar um imposto normal, não um resgate. Pois é. E o valor era fixo. Meio ciclo de prata. Uns 6 gramas. Exato. E a chave para decifrar isso está na regra mais importante de todas, que as fontes destacam bem. O rico não dará mais e o pobre não dará menos. Nossa, essa frase é uma bomba teológica. É uma bomba.
ela já nos diz que não era um imposto. Imposto é progressivo, quem tem mais paga mais. Isso era outra coisa, era uma oferta de expiação, um ato simbólico para evitar que uma praga viesse sobre o povo por causa do censo. Interessante. Eu li uma nota na tradução da Holman que sugere que o ato de contar as pessoas podia levar ao orgulho nacional, tipo a confiar na própria força militar, no tamanho do exército. Isso faz sentido. Faz todo sentido. Contar seus soldados é uma demonstração de poder. Olha como somos fortes. E o pagamento de resgate seria para combater esse orgulho? Exatamente. Era um antídoto para essa arrogância. Era um lembrete forçado de que a segurança deles não vinha do poderio militar, mas de Deus. Cada homem, ao pagar, estava dizendo: minha vida não me pertence. Ela foi resgatada. E aqui está a grande virada, o insight que muda tudo. Para Deus, o resgate de uma vida tem um preço fixo. Não importa se você é o homem mais rico ou mais pobre. Sua alma vale exatamente meio ciclo de prata. Perfeito. É uma declaração de igualdade radical, que era revolucionária para a época e, convenhamos, até para hoje. Perfeitamente colocado. É uma teologia poderosa expressa numa transação financeira. E esse dinheiro não ia para o Estado. Ele era destinado para o serviço do tabernáculo. Ah, sim. O texto diz que serviria como um memorial. Ou seja, toda vez que eles olhassem para os objetos de prata do lugar, feitos com aquele dinheiro, Eles se lembrariam. nossas vidas foram resgatadas, e todas por igual. Ok, do resgate da alma, a gente passa para um item que parece bem mais pé no chão. A bacia de bronze. A descrição é simples. Uma bacia com uma base, colocada entre o altar dos sacrifícios e a entrada da tenda. E a função também parece óbvia. Cheia de água para os sacerdotes lavarem as mãos e os pés, parece só higiene básica, certo? Sim, à primeira vista parece só isso. Os sacerdotes lidavam com sangue, cinzas, claro que precisavam se lavar. Mas o texto eleva essa ação a um outro nível por causa da consequência. Eles tinham que se lavar toda vez que entrassem na tenda ou se aproximassem do altar. E a razão é explícita, para que não morram. Espera aí. A pena por esquecer de lavar as mãos? É a morte? Exato. Isso só é extremo, para dizer o mínimo. Não pode ser só sobre higiene. Parece totalmente desproporcional pra gente, mas a chave é que não tinha quase nada a ver com higiene, no nosso sentido. Era sobre pureza ritual. Pense na santidade de Deus não como algo abstrato, mas como uma força avassaladora, quase como radiação. Uau. Radiação é uma imagem poderosa. Você não entra num reator nuclear de qualquer jeito, né? Precisa de proteção, de um processo de descontaminação. Então a água não estava limpando a sujeira física, mas sim descontaminando o profano para eles poderem se aproximar dessa força, sem serem destruídos. Perfeito. Exatamente essa a ideia. A lavagem era o ato físico que simbolizava essa preparação espiritual que era indispensável. Era o reconhecimento dessa fronteira perigosa entre o humano e o divino, e a ordem é chamada de Estatuto Perpétuo. Mostrando que não era algo passageiro. Isso era um pilar fundamental da relação deles com o sagrado. Faz muito mais sentido agora. E falando em criar uma atmosfera sagrada, a gente chega na parte do olfato. As receitas dos compostos aromáticos, o óleo da unção e o incenso santo. Sim. E que lista de ingredientes é essa? Pro óleo, mirra líquida, canela, cálamo aromático, cássia, em quantidades enormes, precisas, misturadas com azeite. Parece poção de livro de fantasia. É praticamente isso. Uma verdadeira obra de perfumista, como o texto diz. E o mesmo pro incenso, com estoraque, ônica, gálbano, nomes que a gente nem conhece hoje. Imagina ser o perfumista oficial do tabernáculo. A pressão devia ser enorme. Se errasse a fórmula, não era só um perfume ruim, era uma ofensa divina. Perfumaria de alto risco. E qual era o propósito de uma fórmula tão complexa e exclusiva? O que faziam com esse óleo? O propósito era consagração. O óleo era usado para ungir, para marcar, todos os objetos do tabernáculo. A arca, a mesa, tudo. Tudo. E também os próprios sacerdotes. Esse ato os tornava santíssimos.
A unção era tipo uma barreira invisível, separando essas coisas do uso comum e dedicando tudo exclusivamente a Deus. E o cheiro era a marca dessa separação. Exatamente. E a santidade era tão contagiosa que o texto diz que qualquer coisa que tocasse nesses objetos ungidos se tornaria santa também. E aí vem as proibições que são igualmente exclusivas e, assim, bem severas. Ninguém podia fazer uma cópia nem do óleo, nem do incenso para uso pessoal. Jamais. E óleo sagrado não podia ser derramado sobre uma pessoa comum. Por que isso era tão sério? Porque violar essa regra era quebrar a distinção fundamental entre o sagrado e o profano. Era a base de todo o sistema. A punição era ser eliminado do meio do seu povo, o que podia ser excomunhão ou até a morte. Nossa! Era uma forma de dizer, este cheiro pertence a Deus. Ele sinaliza a presença e a propriedade de Deus. Usar como um perfume pessoal seria tratar o sagrado como algo banal, sabe? Rebaixar o divino. Era uma violação gravíssima. Então, quando a gente junta todas as peças do capítulo, o que surge é uma adoração incrivelmente meticulosa, Sim. das medidas de um altar, passando por uma taxa de resgate com valor fixo, até a receita de um perfume proibido. Tudo parece girar em torno da ideia de separação, de criar uma categoria especial para objetos, cheiros, até dinheiro. Designando tudo para um propósito exclusivamente sagrado. E é uma experiência que envolvia todos os sentidos, né? A visão do ouro, o toque da água, o cheiro do incenso. Exatamente. É uma teologia vivida, não só pensada. E isso nos traz a uma reflexão final, eu acho. Na nossa cultura, que valoriza a espontaneidade e muitas vezes dissolve as fronteiras entre o sagrado e o cotidiano, o que a gente ganha, mas também o que a gente perde, quando a gente abandona essa ideia de espaços, objetos e rituais que são estritamente dedicados. E a pergunta é, então, para quem nos ouve, o que significaria hoje, na vida pessoal ou comunitária, considerar algo santíssimo? Um tempo, um lugar, uma prática que seja intocável, reservada de uma forma que a distingue de todo o resto. Existe valor nessa separação.